Introdução, leitura automática e o espiritismo, a internet e a maior liberdade na divulgação da doutrina espírita. É um fato que muitos presidentes de emissoras de rádio ou televisão impõem sérias restrições à divulgação do espiritismo na empresa que dirigem, apesar da grande audiência dos programas genuinamente espíritas. Temem perder o investimento e a audiência de muitos adeptos das religiões e fecham o espaço midiático aos espíritas. O progresso das novas tecnologias de informação oferecem um novo meio para a divulgação da doutrina espírita, a internet, apesar da insatisfação de pessoas que tentam impor à humanidade o nada como uma solução consoladora e progressista. É uma prova mais de que quando um princípio é verdadeiro, todo o esforço em ocultar uma lei natural é inútil, e que cedo ou tarde aquilo que tanto foi combatido acaba derrubando por terra os preconceitos e os interesses mesquinhos. Por que a leitura automática de obras espíritas? Aqui apresentamos a leitura automática de uma obra espírita com o intuito de contribuir para o esclarecimento e a pesquisa daqueles que desejam pesquisar sobre as 3 perguntas mais importantes para o homem. 1. De onde eu vim? 2. O que sou? 3. O que serei após o fenômeno morte? Esta leitura automática tem como intuito também servir de material de pesquisa para aqueles que, espiando e provando, sentem a cada momento a visão no mundo material diminuir, mas através do espiritismo se esclarecerão que o estado atual é passageiro e terá um fim cedo ou mais tarde de acordo com a forma que vivem a vida, que não se acaba. A leitura automática, suas qualidades e deficiências. A leitura automática permite escutar longos textos, contribuindo para a compreensão do conteúdo, uma formatação especial do texto para se adequar às características da informática. Mesmo assim, os programas de computador têm limites que não permitem a pronúncia adequada de certas palavras, além de aportuguesar palavras estrangeiras que permanecem com a pronúncia estrangeira já consagrada no cotidiano do brasileiro. Neste trabalho, esta dificuldade pode ser superada baixando esta obra no site do ICEMEB, Instituto de Ciência Espírita Maria Elivina Borges, www.icemeb.com, e até mesmo contando com a ajuda de pessoas esclarecidas e com o intuito de esclarecer podem ajudar no entendimento do verdadeiro sentido da obra baixada, além do uso constante de leituras deste tipo, dar condição de deduzir os termos que as limitações da tecnologia atual não podem superar. Os membros do ICEMEB desejam a todos um bom aproveitamento da obra que lhes é oferecida. Membros do ICEMEB. Monografia de Carlos Bernardo Loureiro. Teatro Espírita Leopoldo Machado. Luiz Olímpio Teles de Menezes. Luiz Olímpio Teles de Menezes. Luiz Olímpio Teles de Menezes. Luiz Olímpio Teles de Menezes nasceu na cidade do Salvador, aos 26 de julho de 1825 e desencarnou, no Rio de Janeiro, pobre esquecido, em 1893. Era filho do capitão graduado Fernando Luiz Teles de Menezes e de Francisca Umbelina de Figueiredo Menezes, integrante da ilustre família dos Menezes, de velhos capitães, magistrados e clérigos portugueses, a qual desde os primórdios do século XVIII, deu entrada no Brasil. Estabilizou-se na Bahia, dando origem à extensa descendência. Teles de Menezes casou-se, em primeira núpcias, aos 23 anos, com D. Ana Amélia Xavier de Menezes, da mesma idade. Nela, Teles de Menezes encontrou a esposa compreensiva e carinhosa de todos os instantes até a sua desencarnação em 28 de agosto de 1865. Foi pródiga a descendência desse primeiro matrimônio entre filhos, netos, bisnetos e tetranetos, contando-se, ainda hoje, com alguns vivos. Segundo o historiador Dr. Alexandre Passos, embora não seja possível determinar, de fato, a que ramo pertenceu Teles de Menezes, não resta dúvida, a menor dúvida aliás, que os Menezes, salvo raras exceções, bons serviços prestaram ao Brasil colônia e ao Brasil reino. Ainda jovem, Teles de Menezes decidiu seguir a carreira do pai. Entrou para o curso de artilharia em sua cidade natal, porém logo abandonou por faltar-lhe a vocação. Dedicou-se, então, ao magistério. Participou, ardorosamente, da campanha contra o analfabetismo e ao incentivo da literatura entre os jovens baianos. O ensino das primeiras letras no Brasil.
decretado desde 1827, ainda não era bem aceito pelo povo, como não era o próprio, deste sendo exigida muita renúncia e abnegação. Por vários anos, Teles de Menezes foi professor de instrução primária e de latim. Apreciador do purismo gramatical, publicou um compêndio a que deu o título de Ortoépia da Língua Portuguesa. Convivendo nos meio-cultos, Teles de Menezes estabeleceu relações com ilustres educadores baianos, tendo diversos deles, mais tarde, colaborado na propaganda do espiritismo. Entre estes últimos, podem ser citados os nomes de Zacarias Nunes da Silva Freire, José Francisco Lopes, Aureliano Henrique Tosta, Marciano Antônio da Silva Oliveira, Francisco Álvares dos Santos, Gervásio Juvencio da Conceição e Antônio Gentil Ibirapitanga. Na Biblioteca Pública da Bahia, fundada em 04 de maio de 1811, a primeira da América do Sul, Teles de Menezes desempenhou as funções de oficial de biblioteca, cargo em que se aposentou, passando a receber magros proventos. Teles de Menezes, patriota e monarquista, ingressou na Guarda Nacional, criada em 1831, famosa naqueles tempos e que tão relevantes serviços prestou ao Segundo Império, onde recebeu e desempenhou, condignamente, o posto de capitão do Estado-Maior do Comando Superior. Homens ilustres como o Visconde de Passé, Francisco Antônio da Rocha Pita e Argolo, comendador da Ordem da Rosa, e Joaquim Batista Emburama, veterano da Independência, agraciado com a Medalha da Campanha da Bahia, e, também, com a Veneranda Ordem da Rosa, pertenceram aos seus quadros e apoiaram o movimento espírita na Bahia ao lado de Teles de Menezes, que mais tarde foi reformado no posto de tenente-coronel. Carlos Bernardo Loureiro. O jornalista Teles de Menezes dedicou-se ao jornalismo. Escreveu em vários jornais e revistas da imprensa leiga da cidade do Salvador. Dentre estes, em 1872, no Diário da Bahia, 1856-1956, e no Jornal da Bahia, 1853-1878, liberal primeiro, conservador o segundo, e ainda, no interesse público, 1860-1870, períodos considerados àquela época, os mais importantes da Bahia. Ainda como jornalista, Teles de Menezes fez parte da redação da Época Literária, sendo o seu principal redator. Nesta revista, publicou, ainda sem muita experiência e quando ainda não era espírita, nas páginas 24 e seguintes, em folhetins até o capítulo 8º, a novela Os Dois Rivais, em estilo ultra-romântico, considerada por David Salles uma das primeiras manifestações da ficção na Bahia, embora peque pela não citação do autor. Publicada sobre os auspícios do poeta e estadista Domingos Borges de Barros, o célebre Visconde de Pedra Branca, pertencente ao Conselho de Sua Majestade, o Imperador, e um dos grandes protetores das letras pátrias, a Época Literária saía mensalmente, com 32 páginas, impressa a princípio pela tipografia de Carlos Pogetti, pouco depois, pela tipografia de Epifânio José Pedrosa. Era, então, uma das poucas folhas literárias existentes na Bahia. O analfabetismo reinante em nossa terra não permitia desenvolver, no espírito baiano, o gosto pelas letras pátrias. Segundo o historiador Pedro Calmon, nos 3 tomos de A Época Literária, encontram-se colaboração dos melhores espíritos da época, como Domingos Borges de Barros, seu diretor, José Martins Pereira de Alencastre, Pedro Antônio de Oliveira Botelho, Antônio Augusto de Mendonça, Laurindo Rabelo, Constantino do Amaral Tavares, Rodrigo Xavier de Figueiredo Ardignac, além do nosso confrade Luiz Olímpio Teles de Menezes. Teles de Menezes contava, nessa época, 24 anos de idade e ainda sem projeção nos meios literários e artísticos. Por isso seu nome não constou no frontispício da revista, uma vez que só nomes conhecidos facilitariam a divulgação da mesma. Todavia, o artigo de fundo do primeiro número de A Época Literária foi escrito por Teles de Menezes, sob as iniciais LOTM, e se intitulava, simplesmente, Lede. Nesse artigo, Teles de Menezes inicia lembrando a evolução das nações como Grécia e Roma que galgaram o cume da magnificência para, depois, descambarem na decadência e na ruína.
Partindo daí num arrebatamento patriótico próprio dos jovens, passa a analisar a evolução social brasileira, prosseguindo pelos séculos via Chix, até o brado heróico da liberdade de 07 de setembro de 1822. Prosseguira Teles de Menezes enaltecendo o Brasil, o colosso americano começou a caminhar a passos de gigante para o progresso e civilização, e, consequentemente, muito avulta a sua literatura, porque é esta o órgão do progresso e da civilização de um povo. Teles de Menezes vaticinava para o Brasil, num futuro não muito remoto, o primeiro lugar na escala das nações. Ele, realmente, confiava nos destinos e na grandiosa missão do Brasil. Teles de Menezes continua a sua empresa ao iniciar-se o segundo período, segundo semestre, de A Época Literária, volta a inserir outro artigo editorial, datado de 25 de março de 1850. Assinando, como no primeiro, com suas iniciais LOTM, e tendo o mesmo título do anterior lede, o qual é, aqui, transcrito in totum, se os nossos esforços, empregados no primeiro período, satisfizeram ao público sensato e justo avaliador, preenchendo os deveres da árdua tarefa que nos impusermos, é o que não podemos afirmar. Que não nos poupamos a dificuldade alguma, para com pontualidade desempenharmos o que prometemos, embora não pudéssemos inteiramente tornar o nosso periódico tão interessante como desejávamos, é o que podemos assegurar aos nossos leitores. Se o público consciencioso continuar a acolhê-lo com aquela benignidade, com que o há feito, desculpando generosamente a nós, que ainda agora estreamos a carreira das letras, então o nosso periódico, escudado, como se acha por uma das notabilidades literárias da Bahia, irá, assim mesmo despido de todas as galas, modestamente sentar-se no meio das publicações deste gênero, que atualmente se fazem nos diversos pontos do Império Brasileiro. Infelizmente na Bahia e com profunda mágoa dizemos, ainda um pouco atrasada em civilização, bem entendida, não podem tais empresas encontrar um pleno apoio, tão necessário para a sua animação, desenvolvimento e bom êxito. E ordinariamente eis o que sucede, aqui, levantam-se cabeças orgulhosas de sua posição social, que com requintado desdém olham para a nova publicação. E por que assim o fazem? Porque ocupadas no cultivo da política, deslumbradas pelo futuro que elas lhes promete, anteolha-se-lhes árido e estéril o campo das letras, tanto mais quanto se julgam homens da primeira plana, e este autor não frequenta a roda a que tanto se ufanam eles de pertencer. Ali, surgem outras, que, sem ao menos lerem a obra ou o jornal, previamente o condenam, porque dizem não gostam de ler escritos de autor desconhecido, que não tem fama, por isso que estão acostumados a aplaudir as obras, quaisquer que sejam, não pelo seu mérito, mas sim pela nomeada do indivíduo. Além, aparecem antagonistas que, ciosos, talvez, de não serem os pais da ideia novamente emitida, buscam com terrível egoísmo cavar a ruína da nascente empresa. Que devemos pensar de tudo isso? É questão a que nos forramos de responder, porque nela existe o cunho da ignorância e do amor próprio mais degenerado. É portanto com todos estes obstáculos que o nosso periódico que nos aprouve chamá-lo a Época Literária tem lutado, e há de relutar no ir por diante de sua existência, mas desprezando nós tudo, quanto com seus envesgados olhos puder tramar a desprezível inveja, e confiando na benevolência do público sensato e justo, diremos ainda uma vez, cheios de entusiasmo, com o poeta brasileiro. Senhor, propício atende, nada por nós, por nossa pátria tudo, fados brilhantes ao Brasil concede. Bahia, 25 de março de 1850, LOTM. Em 29 de maio do mesmo ano, D. Romualdo Antônio de Seixas, metropolitano e primaz do Brasil, enviou longa missiva à redação de A Época Literária, elogiando o trabalho de seus dirigentes. Em julho de 1850, três importantes personalidades da sociedade baiana passaram a integrar a equipe de redação de A Época Literária: Dr. Manuel Maria do Amaral Sobrinho, José Álvares do Amaral e Dr. Inácio José da Cunha. O primeiro pertencia à ilustre família de políticos baianos, os outros dois, como veremos posteriormente, tornaram-se, juntamente com Teles de Menezes, pioneiros do movimento espírita no Brasil.
Em 15 de janeiro de 1851, Teles de Menezes, em outro artigo de fundo, agradece o interesse dos leitores pela revista, mas apresenta, ao mesmo tempo, a dura realidade que a época literária enfrentava, dificuldades financeiras prementes. Solicita, então, ajuda dos assinantes amigos, entre os quais se incluíam pessoas de grande projeção na sociedade baiana. Entretanto, seu apelo foi inútil, não obteve a resposta desejada. E a alma sensível do jovem Teles de Menezes sofreu o rude golpe de ver a época literária, depois de pouco tempo, sair de circulação. O Conservatório Dramático da Bahia. A 15 de agosto de 1857, foi instalado o Conservatório Dramático da Bahia, pelo literato e dramaturgo Dr. Agrário de Souza Menezes. Seu corpo de sócios era limitado a 50, só sendo admitidos que tivessem dado provas de inteligência cultivada e de gosto pela arte dramática. Desse conservatório que, segundo Afonso Ruim História do Teatro na Bahia, 1959, arregimentou a escola espiritual da província, com os bons propósitos de incentivar e elevar as letras dramáticas e o nível moral da cena, participaram além de Teles de Menezes, destacadas personalidades baianas como Frei Carneiro da Cunha, Júlio Cesar Leal, Filgueira Sobrinho, Amaral Tavares, Pinto Paca, Álvares da Silva, Castro Alves, Rui Barbosa, Belarmino Barreto, Guedes Cabral, Cunha Vale, Rodrigues da Costa e Paulino Gil. A sua instalação, o Conservatório da Bahia, que funcionou num dos salões do extinto Teatro São João, compunha-se de 24 sócios. Foi devido à sua sede de cultura e de conhecimento que Teles de Menezes veio a se interessar pelos fenômenos inexplicáveis que ocorriam em todos os continentes e que chamaram a atenção da humanidade. Durante toda a fase de implantação da doutrina espírita na França, por Allan Kardec, Teles de Menezes manteve relações de amizade com os espíritas franceses. O intercâmbio de ideias e a correspondência epistolar mantidas entre os dois países facilitaram a chegada a terras baianas das tendências filosóficas e culturais que emergiam além-mar. A febre do magnetismo e os fenômenos espíritas explodiam em toda parte e Teles de Menezes interessou-se, vivamente, por esses assuntos, da mesma forma quanto Allan Kardec e aos trabalhos que este desenvolveu juntamente com os espíritos codificadores e que culminaram com o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857. Daí Teles de Menezes vir a tornar-se sócio honorário correspondente da Sociedade Magnética da Itália, filiando-se, igualmente a várias entidades espíritas e espiritualistas europeias. Dentre os distintos confrades com quem Teles de Menezes manteve correspondência, distinguem-se o professor Denis Ardi e Hippolyte Léon Rivail e seu secretário A. Duslin. Em 1860, surgiram no Brasil as primeiras obras espíritas. 5 anos depois, precisamente às 22h30 horas do dia 17 de setembro de 1865, realizou-se em Salvador, na Bahia, a primeira sessão espírita no Brasil, sob a direção do pioneiro Luiz Olímpio Teles de Menezes. Ainda em 1865, o mesmo Teles de Menezes fundou, também na Bahia, o primeiro centro espírita brasileiro, o Grupo Familiar do Espiritismo. Essa iniciativa provocou imediata reação da Igreja que encontrou, em Teles de Menezes, um adversário corajoso e honesto. No ano de 1866 foi feito o lançamento, na capital baiana, do opúsculo Espiritismo Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, contendo páginas traduzida por Teles de Menezes da 13ª edição de O Livro dos Espíritos, além de um apêndice de outro autor francês e do prefácio Lede, em que Teles de Menezes diz do seu júbilo de ter sido o primeiro na Bahia que fervorosamente esposou a doutrina espírita, afirmando, adiante, ser a sua província natal, metrópole de todas quantas grandes ideias surgem no Brasil, a escolhida por Deus para ser o centro donde as ideias espíritas se irradiariam por toda a nação.
O eixo da Além-Túmulo em 1869, 8 de março, Teles de Menezes reunia seus companheiros no Grêmio de Estudos Espiríticos da Bahia e anunciou o aparecimento, para breve, do primeiro jornal espírita do Brasil, o eixo da Além-Túmulo, o que realmente ocorreu naquele mesmo ano, no mês de julho. Participaram da histórica Assembleia de Fundação do Monitor do Espiritismo no Brasil os seguintes idealistas: Professor Aureliano Henrique Tosta, Dr. Joaquim Carneiro de Campos, Dr. Manuel Correia Garcia, Dr. Inácio José da Cunha, José Martins Pena e o Professor José Francisco Lopes. Com 56 páginas, em 8º bimestral, circulava mão só na Bahia, mas em outras partes do território nacional, bem como em Londres, Lyon, Paris, Madrid, Barcelona, Sevilha, Nova York, Bolonha e Catânia. Imprimiu a tipografia do Diário da Bahia. Este importante jornal, considerado por Aloísio Carvalho Filho, Lulu Parola, semeador de princípios liberais, viveiro e pouso de brilhantes jornalistas, onde, por sua maior glória, se emplumaram Rui Vitorino, foi o primeiro órgão da imprensa brasileira a acolher em suas colunas artigos de caráter espírita escritos por Teles de Menezes. E o eixo da Além-Túmulo nasce abolicionista, difundindo, em meio à efervescência política da época, os princípios imortais do espiritismo, sustentados na máxima igualdade, liberdade e fraternidade. Teles de Menezes deixava transparecer claramente, pelas páginas do jornal espírita que dirigia, sua filiação à obra emancipadora, dos grandes liberais baianos daquele tempo, tais como Souza Dantas, João Barbosa, Saraiva, Rui, César Zama, Castro Alves e Zacarias Nunes da Silva Freire. O professor Antônio Loureiro, de saudosíssima memória, incluiu no seu trabalho apontamentos para a história da imprensa na Bahia, substancial registro sobre o eixo da Além-Túmulo, inscrevendo, sem nenhum favor, no contexto da história da nossa imprensa tão rica de realização em prol dos fundamentais princípios que norteiam os notáveis pioneiros. Conclusão: por volta de 1876, Teles de Menezes partiu para o Rio de Janeiro, onde fixou residência na Rua Barão de São Félix, 165 Sobrado, onde viveu com a sua segunda esposa, D. Elisa Pereira de Figueiredo Menezes e alguns filhos do primeiro matrimônio. Aos 16 de março de 1893, após sofrer os embates de dolorosa e pertinaz enfermidade, nefrite, desencarnou o pioneiro da imprensa espírita no Brasil, aos 68 anos de idade. O féretro saiu de sua casa, para o cemitério de S. Francisco Xavier. Teles de Menezes inscreve-se no contexto da imprensa espírita, e, historicamente, no da imprensa brasileira como um de seus mais lídimos exemplos de idealismo e honradez.